pessoal. Então, vamos a mais um vídeo aula e vamos falar hoje de terapias sistêmicas ou terapias alternativas ou terapias integrativas e espiritualidade. Cada nome desse nos remete a um significado. Se eu falo terapias sistêmicas, eu estou tratando de sistema, né? E se eu estou tratando de sistema, né, eu vou ter que me remeter à teoria geral dos sistemas e à cibernética. Então, uma terapia sistêmica se baseia no princípio de que as partes componentes de um sistema podem ser melhor compreendidas no contexto das relações entre si e com outros sistemas. Então, quando a gente fala em ecologia, a gente fala de sistema. A gente fala de sociedade, a gente fala de sistema. Se a gente fala de família, a gente está falando de sistema. Se a gente fala de escola, a gente está falando de sistema. Então, a gente vai ter numa sociedade que é um grande sistema, um macrosistema, você vai ter microsistemas que interagem entre si. O ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente de trabalho e a sociedade em geral. E o que acontece? É só esses sistemas? Não. Aí você tem o sistema midiático. Ele está interferindo e interagindo com esses sistemas. Aí você tem o sistema religioso, que é um sistema. Por quê? Porque ele tem dogmas, tem leis, tem regras. Tudo que tem leis, regras, que funciona de uma maneira que eu posso descrever é um sistema, né? Nós não consideramos o universo um sistema porque não conhecemos o universo. Nós fingimos que conhecemos. Nós achamos que conhecemos quando mal conhecemos a galáxia inteira. Veja, uma coisa é você mal e porcamente conhecer o sistema solar. Então, por que sistema solar? Porque já se percebeu que esta estrela, que a gente chama de Sol, especificamente, mas os planetas que se seguem, que nós demos nomes, é muito engraçado isso, né? Todo conhecimento vem daqui e as pessoas têm que saber isto. Esse é conhecimento nosso, da Terra, aqui, né? Mesmo para interagir com outros elementos desse sistema, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, né? E mesmo com essas invencionices, tem uma outra lua girando em torno da Terra. Girando em torno da Terra só tem a nossa lua mesmo. Aí tem um asteroide miudinho que faz uma órbita que pega um pouco aqui a Terra, mas pega Marte, vai lá embaixo, depois volta. Ela não seria um satélite nosso. Seria compartilhado Marte e Terra. Claro que não é, né? Então não é um satélite, ficou preso, daqui a pouco se solta, né? Então, com órbitas em torno do sistema ou em torno da Terra, vai ter, mas assim, que vão aparecer de tempos em tempos que passa mais de, às vezes, um século, ou mais de um século, 2 séculos, 3 séculos, para aparecer alguma coisa. Então, você não tem noção da repetição disso. Ah, veja o cometa tal, ele só vai aparecer daqui a 200, não sei o que. Então, é muito longo isso, 200 anos que a gente está contando aqui. Poderia ser mais, poderia ser menos se tivéssemos outro calendário. Então, quando eu estou falando de terapia sistêmica, né, eu estou considerando um sistema. Então, uma pessoa tem, né, no seu sistema físico, que também é um sistema, né, sistema nervoso, sistema isso, não é sistema, não é tudo sistema, não se descreve como cada microsistema desse funciona nesse sistema chamado corpo humano, e o corpo humano interage com o seu corpo mental e emocional, porque não é a mesma coisa, não é o corpo gerando uma emoção, não é o corpo gerando
pensamento, e sim que temos um outro componente que interage, né? Que poderíamos chamar de sistema ou faz parte desse sistema. Então, ele é um sistema complexo. Então, esse sistema, quando vem para cá, num determinado momento, ele já começa a ser formado dentro de um sistema, que é o sistema familiar, e já comungando com todos os outros sistemas, né, desse macrosistema social, que está inserido dentro de um estado, ou de uma cidade, ou de um país, que tudo isso são sistemas que têm as suas leis, as suas regras, sua egrégora, que vai interagir. Uma coisa é nascer aqui, outra coisa é nascer na Alemanha, outra coisa é nascer no Japão. Mesmo sendo brasileiro, ele vai receber uma influência desse sistema, porque o pai e a mãe vai carregar, mas ele imediatamente vai estar sofrendo a influência daquele meio, na gravidez, quando nasce, as pessoas em volta, as observações, depois num pré-escolar, né, se tiver, ou mesmo se alguém tomar conta, que seja de lá. Então, vai haver uma interferência. Se você pegar duas pessoas nascidas, vamos dizer aqui, fizer uma experiência, seria cruel, né? Mas é o que a ciência se vale para dizer, não é científica, porque se você for fazer o método da ciência experimental com duplo cego e tal, e pegar e separar gêmeos e colocar um em cada lugar assim que nasce e acompanhar essa vida, a comunidade global vai dizer que crueldade. Seres humanos não são feitos ou nascidos, ou você não tem o direito de fazer testes ou experimentações sobre humanos. Estaríamos estudando, né, cientificamente o humano. Aí, como não é possível, por uma questão ética, que está ligada ao sentimento, uma espiritualidade, aí vem a ciência e diz pseudociência. Tudo para ela que é referente ao ser humano, as terapias sistêmicas, alternativas, integrativas, são todas chamadas de pseudociência. Quando eu chamo qualquer coisa de pseudociência, eu estou partindo do princípio de que existe uma ciência X que é aceita como ciência e que por isso eu posso e devo seguir. Porque se eu estiver fazendo a escolha por uma pseudociência, como Pilatos, eu posso lavar a mão ou não, eu posso, como um fariseu, condenar. Né? E o fariseu é hipócrita, vamos dizer aqui, estou pegando como símbolo. Então, o fariseu é aquele que condena o próprio por não seguir regrinhas, e condena mesmo, e o outro lava as mãos, embora esteja mancomunado com ele, e diz: ó, vocês é que sabem. Você, por sua causa mesmo, procurou isto. Você saiu da caixinha. Você não foi no psicólogo, você não foi no psiquiatra e nem no médico, porque estamos falando de terapias que vão tratar do corpo só? Não. É o mínimo que trata do corpo. A maior parte trata da integração do sistema físico, emocional e mental. No mínimo. Tá? É isso aí. Então, você tem, como eu falei, terapias sistêmicas, que vão tratar esse sistema, vão integrar esse sistema, e uma delas é a constelação, mas também é a programação neurolinguística, que já foi descartada, e outras terapias saídas do bojo da ciência chamada psicologia, que eu não sei como ela é considerada ciência, que ela não tem duplo cego. O Freud nunca fez esse tipo de coisa, e nem Jung, mas tem um conselho de psicologia, tem um conselho de psiquiatria que diz: isto aqui é ciência. Então, assim, somente Freud agora é ciência, Jung não é, Lacan não é, não sei mais quem não é, e por aí vai. Né? Então, se você não foi lá no psicólogo para ficar pagando 5 anos, 10 anos
A minha mãe fez quase 30 anos de terapia e não adiantou nada. Tenho parentes, conhecidos, 15 anos, 20 anos de terapia, mudando de psicólogo, mudando de remédio. Nada. E estão piores. Que terapia é essa? E conheço pessoas que com 1 ano, ou menos até, de uma transpessoal, de uma neurolinguística, ou até mesmo de processos de constelação, existem consteladores e consteladores, eu chego lá. E tem constelações e constelações. E eu posso integrar os conceitos de constelação na minha terapia, que foi uma das coisas que eu fiz com a PMT e RMT. Né? Então, quando eu digo que resolve, que melhora, a pessoa fica livre, se sente bem e fica livre. Quando eu fico livre, ela não precisa ficar bebendo remédio, se dopando o resto da vida. Ela simplesmente volta a deitar na cama e dormir quando o sono vem, tranquilamente, e acorda de manhã e, que dia bonito, que dia bom, porque eu tenho várias coisas para viver, ainda que eu tenha um problema aqui, uma conta para pagar, um trabalho, não sei das quantas que eu ainda tenho que resolver, mas ela não está mais com um saco. Depressão, ansiedade, TDAH, que mais que está hoje? Autismo, que agora tem autismo, não é só criança autista, tem adultos autistas, que mais que está na moda? E vai botando no saco. Então, para esse eu tomo isso, para esse eu tomo esse remédio, para esse eu tomo esse remédio, eu tomo esse remédio, Cristina, não aguento, não posso largar. Isso é uma dependência. A pessoa está com uma sacola e essa sacola custa X reais por mês. Além da piora, do efeito rebote, de ter que trocar. Dependente de pegar receita. Então eu entro na fila do SUS ou eu estou pagando plano de saúde. Então, isto é o sistema que eu digo, criado pela ciência judaico-cristã. Que está aí. Uma ciência financeira, capitalista, mas não importa se socialista é igual. O socialismo não trouxe nenhuma diferença. Ele só dividiu a pobreza e a miséria. Ele só faz um assistencialismo para ninguém ascender a lugar nenhum. Tá? Esse sistema a gente tem que entender. Tá? Duas faces da mesma moeda. Livre mercado, mercado controlado. Só. As ideologias pipocam. Os lugares que são hoje comunista ou socialista não aceita metade da agenda que está no que eles chamam de o socialismo, que estão querendo pregar aqui, que a nossa Constituição é socialista, com uma liberdade alucinante de uma série de outras coisas, que não combina, né? Que traz mais problemas do que soluções. Mas não queremos ser capitalistas, mas não queremos ser livre mercado, não queremos o capital, o mal, isso aqui. O mal é isso? O mal é o capital, o dinheiro é o mal? Isso é uma corrente religiosa. Tá? Então, quando eu falo de terapia sistêmica, eu estou falando de uma terapia que vai olhar para o teu sistema. Então, como que eu começo a olhar para o seu sistema? Primeiro eu faço uma anamnese do teu sistema. Você está reclamando de coisas físicas. Essas coisas físicas podem ter fundos emocionais, mentais. Tem gente que nem tem, gente mais nova chega com poucos problemas físicos, a mais já problemas emocionais. O emocionais está ligado ao mental, porque é o mental inferior. Tá? Por quê? Porque não é um pensamento que classifica, que observa, que raciocina, e sim um pensamento caótico, que é repetitivo e
absorvendo tudo de todo lugar. Eu vi na internet, eu não sei quem me falou, eu vi no TikTok, eu vi no Facebook, olha que absurdo, e agora na televisão. Então, esse mental completamente fragmentado, estilhaçado, que bebemos diariamente em copos, em litros, junto com aquilo que eu já trouxe da minha infância, da minha adolescência, que eu apanhei, que meu pai fugiu de casa, que meu pai não tá, ou que eu não tive pai, ou que minha mãe aquilo, ou que meu pai bebia. Olha, olha o sistema adoecido completamente. E na escola eu recebi bullying e não reagi porque eu me sentia um lixo, eu me sentia um tapete, ou então fui para ira, ou então eu fui para ira, quis me revoltar e atingir somente a mim, porque resolvi me drogar, porque resolvi fazer tudo aquilo que eu não devia fazer, achando que eu estava sendo rebelde contra o sistema, quando eu estava me rebelando contra o meu sistema. Eu não defendi meu sistema, eu disse yes para a loucura toda e piorei o meu sistema. Tá? Esse é o quadro que a gente tem hoje dentro das escolas, sim, e que ninguém faz nada, ninguém arregaça a manga. O governo não arregaça a manga, ministro não arregaça a manga, secretário não arregaça a manga, diretora de escola, professora, professores de braços cruzados, dizendo, eu, hein, culpa não é minha, eu, hein, tô ganhando meu dinheiro. Ah, eu não ganho para isso. E mãe, pai que diz, ah, não, eu passo para a escola, não sei o quê. Então, uma pessoa que está inserida hoje, no século XXI, ou que está nascendo agora, ele já está dentro de um sistema adoecido, porque pessoas adoecidas adoecem sistema. Não é mais uma maçã podre no cesto, e sim diversas maçãs podres nesse cesto, e ninguém sabe como solucionar. E aí vem um sistema, um ou outro, vou fazer essa terapia. Olha, eu criei isso aqui. Terapia. Não é salvação. Não é pílula vermelha. Então, não é espiritualidade. Mas ninguém faz caminho em direção à sua transcendência e espiritualidade doente. Nem fisicamente doente, nem emocionalmente doente, nem mentalmente doente. Tá tudo doente, eu não tenho espírito. É tudo fantasia. É tudo imaginação, ideologia. E é assim, quando eu chegar perto de Deus, quando eu for. Agora sim, um resolveu ser bolinha de luz, trocentas pessoas bolinha de luz. Só que chega aqui e não é nada. Volta e não é nada. Toda experiência tem que reverter em uma mudança aqui e agora. Se eu faço ginástica, reverte no meu corpo. Se eu faço arte marcial, reverte no meu corpo, reverte no sistema, reverte no meu mental e no meu emocional. Vai além. Se eu estou fazendo uma filosofia, ou se eu tenho uma experiência fora do corpo e estou fazendo um contato positivo de luz luminar e não modificar o meu comportamento, o meu sistema não dá conta das minhas doenças, dos meus males, um mentor que não chega e fala assim, olha, você cura seu câncer assim, 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 ou esse mal do estômago assim, 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 como fizeram comigo, né? Coloca verde, faz isso aqui, faz aquilo ali, até hoje é assim. Como que eu posso acreditar que isso é verdadeiro e real? Isso é uma fantasia, mais do mesmo. Agora, o que é válido? Se você realmente aconteceu com você, você saiu do seu corpo, beleza. É o que eu falo. Viu? Viu mesmo? Você aqui e aquilo ali, pronto. Então você quebrou um paradigma do sistema. Você não está assumindo, porque você já quebrou, que a ciência diz que corpo e energia são inseparáveis e que a ideia de você poder ver seu corpo e se separar do corpo e ter uma consciência fora do corpo chama-se uma filosofia dualista e que não procede. Mesmo dentro da teoria de sistema, alguns vão ter esta visão unicista, tudo uma coisa só. E aí eu diria, é tão complexo isso para o ser humano que sim e que não. Uma coisa só, porque toda essa energia ela está determinando este corpo físico na interação e ela também está influenciando
o meu mental e emocional. Hoje é muito comum a gente ficar vendo uma coisa que a medicina chinesa já tinha falado milenarmente, né? Que o intestino está relacionado ao cérebro. E eu sei disso há muito tempo, quando eu li um livro, 14, 15 anos, 15 para 16, Dieta para Salvar a Sua Vida. E eu estava tendo uma série de problemas físicos, né? A alergia estava aumentando, eu tinha tido derrame pleural. Não, ainda não tinha tido derrame pleural, mas estava aumentando a alergia, já estava me sentindo fraca, eu estava tendo distúrbio hormonal, tá? Eu tive distúrbios hormonais, eu inchava muito, né? Eu tinha febre reumática, quer dizer, meu sistema imunológico estava já falindo. E aí, quando eu li Dieta para Salvar a Sua Vida, ele dizia que o problema era a carne vermelha, tinha que tirar toda a carne e acrescentar o integral, que na época não era moda. Então, era difícil comprar uma comida assim. Então, eu comprei farelo de trigo e comecei a tacar em cima do arroz. Depois eu consegui colocar o arroz integral, porque veja, eu era menor, quem me mandava na dieta lá da minha casa era minha mãe, embora ela não cozinhasse, mas ela dizia, eu quero comer isso, 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 isso. Não quero nada desse arroz escuro, eu quero arroz branco. Aí eu botava às vezes farelo de trigo no arroz branco. Veja, o trigo não estava tão modificado quanto é hoje. E eu estou falando de farelo, farelo é casca. Dentro do farelo não tem o glúten, tá? O pessoal fica se loqueando aí que o glúten tá em tudo. Não, o glúten tá no grão. O farelo é jogado fora, a casca é jogado fora. E aquilo serve para limpar o teu intestino. Então eu colocava em diversas coisas. Comecei a comer mais fruta, mais verdura e tal. E aí fui liberando o meu sistema físico de muita toxina, e remédios e tudo. Eu fui limpando. Então, eu coloco em prática. Agora, você lê o livro. Ah, legal. Um dia eu faço isso. Sugar Blues. Eu cortei açúcar. Eu já não era muito tolerante. Achava que na minha casa o açúcar era muito alto. Tudo era muito doce, né? Muito de acordo aí com essa classe média, senso comum. Não só classe média, classe baixa também come açúcar pra caramba. Toma os refrigerantes mais açucarados, trazendo problema para si completamente, porque todo exagero de substância traz problema. O álcool, o açúcar, né, o refrigerante, né, e outros doces, que hoje você encontra ali. Você vai aqui, farmácia não é, padaria, lojinha de doce, lojinha de café, vai mais adiante outra vendinha, tudo tem brigadeiro, beijinho, não sei o quê. E isso porque eu estou numa cidade pequena. Numa cidade grande, então, é chuá. Todo supermercado tem. Uma coisa que era raro no meu tempo de menina. Então, essa proliferação de doce, essa infantilização de toda a humanidade, que tem todo o prazer, né, oral o tempo todo, né, disponível, independente de todos os malefícios, depois toma remédio, o importante é ter prazer e ser feliz. Tudo isso eu cortei com esse livro também. Porque eu percebi que havia uma oscilação de humor. E sim, observei em mim. Como açúcar, deu aquela euforia e logo depois um blue, ou seja, uma melancolia. Aí o que, que me faz? Buscar de novo. E nisso eu entro num círculo vicioso e o meu sistema vai adoecer de outras maneiras também. Vou alimentar bactérias, vou alimentar inflamações, vou alimentar aqui o cérebro inflamado, etc, etc, etc. Então, isso estou falando só duas coisas basiconas que eu tirei, né? Cedo, porque eu queria o meu mental e o meu emocional saudável. E também o físico, claro. É todo mundo dizer que o físico era mais difícil? Não. Hoje eu acho até mais fácil, né? Então, esse sistema, essa teoria de sistema, né? E na própria cibernética que tem essa ideia da integração do todo com as partes e que essa parte esse todo é o conjunto dessas partes e essas partes, né, interagem entre si formando um todo saudável ou não, etc, né? Ele envolve engenharia, biologia, física, química, economia, ciências sociais,
informática e até mesmo psicologia, quando tratamos de terapias sistêmicas, entre elas a constelação familiar, né? Veja, constelação familiar tem diversos já. Eu chego lá, tá? Eu não sou consteladora, tá? Já fiz alguns cursos, estudei e li o Bert Hellinger, que foi ele que começou com essa história. Inclusive o Moreno, o psicodrama, nunca gostei muito do psicodrama, tá? E ele incorporou o psicodrama na constelação. E eu acho muito perigoso, é o lado mais vulnerável que eu acho dessa terapia, tá? É o tal do psicodrama. E outras variações depende muito da honestidade e da formação do constelador. Se o constelador é doente, se o constelador não se tratou, se o constelador é igual psicólogo, se ele não fez terapia e não resolveu uma série de coisas, não tem leitura e não tem experiências, ele é um péssimo psicólogo, não é só porque ele tem o diploma. E muita gente faz isso. Eu fiz o curso de constelação tal, eu fiz o curso de constelação tal, Cristina, já posso atuar. Não, não pode. Não deveria. É arriscado. Assiste. Mas tem isso? Não. E outra, quando as pessoas que fizeram o curso são chamadas já para interagir, isso é perigoso. Elas deveriam estar assistindo uma terapia dessa com consteladores já treinados. Treinados em quê? Numa abertura que aquilo é muito intuitivo. O problema da constelação, de ser considerado pseudocientífico, é porque a maneira, não os conceitos, mas a maneira como ela é praticada, ela traz uma vulnerabilidade que é a vulnerabilidade do ser que pratica, que atua. É a mesma coisa da psicoterapia. O Freud tem umas teorias questionáveis, tá? Lacan avançou, Jung avançou, outros avançaram. A psicoterapia que sai, não sei porque que adota do Freud. Ah, bom, eu sei, mas deixa para lá, né? Então, estamos lá com a terapia. A pessoa acabou de fazer uma faculdade de psicologia. Ela fez uma faculdade de psicologia integral, né? Estudou diversas teorias, fez a sua própria análise, passou pelo processo, né? Atuou, estagiou. Esse é um profissional. Aí o outro fez online, o outro fez a terapia numa faculdadezinha que tem um terço do programa que foi aprovado, né? Tem um terço. A outra tem mais 2 terços de conteúdo. Isso acontece. Eu já comparei curso de engenharia, curso de psicologia, curso de direito. Se eu comparar o curso de medicina, eu vou ficar louca. Porque as faculdades particulares facilitam o diploma. Pagou, passou. Mas é claro isso. Só não acredita quem tirou o diploma, não pagou, passou e diz: não, não é, porque eu estudei, eu ralei. Não, você não estudou. Você teve pinceladas. Você teria que estudar mais, que se dedicar mais. Ainda mais que a maioria faz, como eu falei, indo para balada, indo para festa, depois eu vejo, depois eu estudo. Ah, tem um grupo. Medicina, então. Eu estudei na Universidade Federal. Eu convivia dentro da faculdade de engenharia, eu estava fazendo mestrado e era no fundão. Então a gente viu o pessoal da engenharia, conversava, e hoje a gente viu o pessoal da medicina. E quando tinha encontros, então, não essas coisas que tem hoje, rave, essas loucuras, mas tinha os encontros, as movimentações e tal, algumas reuniões do DCE, do CA, aí você ali vai conversando e vai vendo quem está fazendo, quem não está, quem está estudando e quem não está, quem está se dedicando e quem não está. Tinha gente que leva 10 anos para fazer uma faculdade que não está fazendo faculdade nenhuma, mas no final das contas a faculdade empurra para fora, ele pega o diploma e ele é um péssimo profissional. Existe isso? Claro. Tem prova para a pessoa atuar? Não. OAB tem, né? Direito. O resto não tem. E é uma pena. É uma pena. Então, quando a gente fala de constelação, a gente tem que considerar a mesma coisa. Não é porque a pessoa fez um curso de constelação, geralmente está fazendo online, nem presencial não tem os fundamentos todos, não fez a leitura. Porque se eu faço uma coisa dessa, primeiro eu tenho que ler o pai da constelação.
Ah, Cristina, é muita coisa. Tem que passar noites, claro. Em vez de passar noites na Netflix ou no YouTube tentando ver pedacinhos de saber, passa a sua noite estudando. Faz 2 horas por noite. 2 horas. Faz um esquema. Durante um mês, quantas horas você vai ter? Bastante horas, né? 60 horas de estudo? Horas. Você sentado ali, anotando, estudando, faz uma diferença? Descomunal, gente. Descomunal. Mas aí é uma coisa séria. Aí você vai ser um constelador sério. Ah, eu li a obra do Bert. Ele tem a primeira fase, ele tem a segunda fase e a terceira fase, no mínimo, tá? E com que fase você vai ficar? É válido eu pegar somente a primeira fase e aplicar? Se ele fez a evolução, não seria o caso de eu conhecer o processo, ver como ele passou a pensar e pegar justamente essa última fase dele, que é a maturidade da técnica dele? É a maturidade. Ou no meio do caminho, eu falo, ah, eu vou fazer que nem ele também, vou criar minha própria constelação. Mas ele criou isso, um conceito novo, papapá, tem motivo. Leia a estrutura, né? Onde foi que ele bebeu? Quais são os fundamentos? A gente sabe que aquela interação, como ele criou, está baseada no psicodrama. Você concorda? Você conhece o psicodrama do Moreno? Eu passei pelo processo. Na década de 80, início de 80. Estava muito em voga no Rio de Janeiro. Mas virava mais uma coisa louca, mais uma terapia de sol no períneo do que outra coisa. Então, por quê? Porque não vou dizer que a teoria seja totalmente inválida. Ela pode ser questionada, sim, ela pode ser melhorada, mas as pessoas que colocam em prática. Aí a pessoa vai dizer: ah, toda a teoria colocada na prática, ela não é a mesma coisa. Deveria, ou então eu retorno à teoria, refaço alguma coisa, ou eu imponho uma prática um pouco melhor, ou com um pouco mais de tempo para um amadurecimento. O que não dá é para eu simplesmente ficar com frasezinhas clichê de senso comum dizendo, ah, a teoria na prática é outra, teoria na prática é outra, teoria na prática é outra. Tá? Então, a constelação é considerada pelo sistema, esse sistema que eu estou o tempo todo desconstruindo através da religião, porque ela é uma base muito forte, que é uma das religiões no planeta. Isso que vocês têm que entender. Por isso que eu estou falando das terapias alternativas ou sistêmicas e espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque muitas pessoas acham que ao fazer cursos de terapias, seja ela integrativa, sistêmica ou chamada alternativa, que isso aí é um termo bem lá antigo, alternativo por quê? Porque era uma outra possibilidade daquilo que era considerado terapia. Eu vou fazer uma coisa alternativa. Não vou fazer exatamente o que o sistema manda. Alternativo é aquilo que altera, que é o outro, que o sistema está aqui e eu estou fazendo outra coisa. Só que agora o pessoal não gosta mais desse termo, sociedade alternativa, porque já teve várias experiências de sociedades alternativas e eu conheço diversos depoimentos de sociedades alternativas, seja de Meninos de Deus, seja de maconheiros, aqui no sul tinha, né? Sociedades alternativas, uma vez vegetariano e tal, e ninguém aguentava, porque ninguém trabalhava e todo mundo fumava maconha e ficava todo mundo muito relaxado no meio do campo, ninguém sabia trabalhar o campo, ninguém sabia fazer nada e era um fracasso total, mas ficava todo mundo lá junto e misturado. Então, sociedades e grupos surgiram aos montes e isso a gente sabe, porque tem que trabalhar, né? E alguém tem que comandar isso aí. Porque o ser humano não tem essa auto-volição, automotivação. Se eu tivesse fazendo o seu próprio sistema, não precisava ir para uma sociedade alternativa, uma comunidade alternativa. A própria experiência do kibbutz em Israel teve de trocentos fracassos. Era uma tentativa de pequenos grupos alternativos, socialistas dentro de Israel. Porque eu não sei por que Israel vive namorando com o socialismo. Tá? Então, nessa teoria,
né? Quando eu falo de constelação, que é uma das terapias, eu tenho outras. Eu tenho a homeopatia, ela vem desde Paracelso, vem de uma alquimia de elementos, que é uma integração dos elementos. É uma visão sistêmica e integrativa. A alquimia tem isso. E a alquimia na prática. Não estou falando de ouro de tolos, elixir da juventude, do lado fantasioso que o sistema engendrou, como dizendo que era isso que os alquimistas buscavam, para afastar as pessoas da alquimia e da naturopatia, da homeopatia, das tinturas. O sistema fez isso, a igreja começou com essa proposta e ela, seduzindo o sistema, né, junto, ela exigiu que se tirasse isso tudo, que isso fosse considerado pseudociência. Ora, o que eu posso fazer para comprovar como ciência? O que eu faço com as substâncias? Eu tenho uma biologia, eu tenho uma química, eu tenho uma farmácia, eu pego aquelas substâncias e vejo os efeitos no ratinho, no macaquinho, sei lá, numa outra cobaia qualquer, e ali experimento os efeitos. Tem efeito? Tem. Dizer que é inócuo é mentira, porque se fosse inócuo não era proibido. Porque onde nós estamos? Se eu vou lá, não pode tomar tintura de valeriana ou passiflora. Só que o médico recomenda. Por quê? Eu sei que eu estou nervosa. Eu sei que eu estou tensa. Eu sei quando minha mãe, ou meu filho, ou não sei quem, está nervoso, que precisa. Em vez de dar uma água com açúcar, eu dou uma água com uma medida de valeriana ou uma medida de passiflora. E se alguma coisa acontecer, eu falo: olha, já dei uma água, em vez de uma água com açúcar, eu dei uma água com passiflora. Eu dei uma água com alguma coisa. E outra, tinturas sempre foram feitas sem açúcar. Porque se a pessoa for diabética, ela não vai poder tomar. Mas eu já não tenho, nunca fiz, nunca vi tintura com açúcar. Veio de um tempo para cá, o quê? Dentro das farmácias. Para o quê? Conservante? Conservante é alcoólico. Você tem teores de álcool, né? E você tem tipos de álcool que você pode colocar para conservar uma tintura vegetal, uma tintura feita de caule, de raiz, isso, daquilo. Eu usei muito em toda a década de 80, toda, foram mais de 10 anos. Havia uma farmácia na Conceição muito grande, no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Era a Farmácia Cordeiro. Ela era grande, 2 andares, tinturas e tinturas e tinturas, baseadas em álcool de cereais. Eu tratei de crianças, de adultos, curando processos digestivos, tinha processo, como é que é? Tinturas, conteúdos, né? Digestivos, tinham de fígado, de limpeza, intestinais, tinha para tudo, inclusive para febres, para infecções, para inflamações. Até hoje eu ainda uso, porque eu pego, eu mesmo faço. Eu posso fazer? Posso. Tintura de alecrim, tintura de lavanda, tintura de artemisia, tintura de boldo, um, um composto para o fígado que leva cardo mariano. Cardo mariano é uma erva fantástica que protege o fígado e que é vendido a preço de ouro na farmácia com nomes do laboratório que isolou a substância principal dessa erva cardo mariano para colocar nos seus remedinhos caríssimos, que 10 comprimidos custam 40, 50 e poucos reais. Enquanto quando você faz a tintura, você faz um tratamento e você toma 3 vezes por dia essa tintura e aí você cura, limpa o seu fígado. Não fica só tomando na hora que comeu o pastel, na hora que bebeu demais.
Mas outra, você tem que começar a controlar isso. Mas ele vai estar sendo limpo e fortalecido. Então, se você não abusar muito, ele já cura. No caso dos remédios, geralmente não cura. E nenhum médico prescreve. Não conheci nenhum gastro que fala assim, tá, vou dar esse remédio para o seu fígado, esse para o seu intestino, mas você vai parar disso, vai parar disso. Não, isso faz o naturopata. E aí o naturopata é considerado pseudociência. Tá? A homeopatia, pseudociência. Ah, mas já está sendo receitada por médico. Mas é como se fosse assim, dá o placebo que eles querem. Agora, quem está macumunado nesse placebo é a indústria farmacêutica. Então, quando eu falo, faz a floral na farmácia tal, parece que eu estou ganhando royalties ali, que a farmácia é minha, que eu sou sócia. Não, é porque outras farmácias em que eu já fui buscar, eu vi que não era a substância, que não tinha o princípio ativo da floral, que é a essência estoque, ou a essência estoque é falsificada. E na homeopatia, então, tem N casos. Como é que eu sei? Porque eu já fiz exame, pedi exame de substância no Instituto da Fiocruz, Oswaldo Cruz. Tanto fiz exame de solo, quanto já fiz exame de água, quanto já fiz de substância. Você pode? Pode. Eu paguei. Só ali, para mim, fica claro que alguém falseia, que alguém não está sendo honesto. Onde está a fiscalização? A fiscalização vai lá e recebe dinheiro. Terapia floral, com florais que eu já disse, que são feitas com açúcar, sorbitol e outros conservantes, tá errado. Fora que a maioria está fazendo placebo, porque a própria pessoa que está produzindo, a própria marca, aceita o que está escrito aqui. É uma pseudociência e o efeito é subjetivo ou de placebo, ou seja, você se sugestiona ao tomar que você está ficando curado ou que aquela floral está atuando sobre você. Por que isso ocorre? Porque muitos cursos de terapia floral, a pessoa fala, você está tomando isso, né? Você vai dar isso para o medo, isso para o pânico, isso para a situação X. E veja, é muito limitado. Então, por isso que vocês vão ver a dor, menopausa, ansiedade, depressão, energia, nomes genéricos que são as queixas das pessoas que não estão conseguindo ficar curadas pelo sistema normal, elas estão com o sistema doente, o sistema familiar, o sistema do trabalho, o sistema tal, isso aqui, e elas estão dentro do sistema procurando uma solução. O sistema está doente, ela está procurando uma solução dentro do sistema. Então ela tem que sair desse sistema, buscar. Mas aonde, Cristina? Realmente, eu não vou dizer para vocês que é fácil. Você tem que observar, você tem que ver se está fazendo efeito. E outra coisa, a pessoa não pode, quando te receita uma coisa, dizer isto é para você ficar curado. Pronto, ela está te sugestionando. Então tem gente que fala assim, Cristina, bota aí uma floral aí para medo, uma para eu ter energia, uma para eu, sei lá, arranjar trabalho, uma para eu ter dinheiro. Eu falo, aham, aham. Eu não vou fazer isso. Não existe isso. Eu estou vendo um sistema, só que ela mesma não está entendendo ainda o problema dela, por que que ela adoeceu, como que ela está assim, por que que ela está achando, inclusive, que às vezes o problema dela é um dinheiro, ou o problema dela é só ficar livre do medo. O medo não é uma coisa que você se livre que não vem com uma ameaça fora. O medo é dentro. O medo é um conjunto de crenças que foram colocadas dentro do sistema. E uma das principais está aqui. Tá? A Bíblia é um terror. É um experimento, nós somos um experimento nessa sociedade, tá? Sociedade ocidental judaico-cristã, do
Jeová, que é o Deus do medo, é o Deus do sistema. Ele engendrou esse sistema, não é o primeiro. É o segundo. Eu já disse. Então, quando eu estou fazendo uma terapia, eu tenho que ter consciência disso aqui também. Quanto eu acredito nisso, o quanto que eu vou aceitar da doença, da dor, do sofrimento por causa disso. Então, eu não vou me curar, eu vou querer paliativos realmente. Então, quando eu estou falando da terapia, das terapias sistêmicas e espiritualidade, primeiro ponto, corpo doente, mente doente, emocional doente não faz caminho de espiritualidade. Segundo, vai ser sempre um ego doente, vulnerável fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Ele não vai despertar. Não existe despertar de uma sociedade doente. Como despertar? Como que é tomar uma pílula vermelha? Não é uma pílula, gente. E o que não falam para vocês é que quem vende esses caminhos assim, de iluminação fácil, de quarta dimensão, quinta dimensão, que já vem o raio, que vai vir não sei quem, que não sei quem vem ajudar a gente, toda essa feira que a gente tem visto, né? A feira aumentou bastante, no meu tempo já tinha essa feira, e ela ficou gigante, está mentindo, porque o processo da cura, ela tem um quê da alquimia, da queima, do calcinátil, que é o primeiro passo da alquimia. Você vai queimar alguma coisa. Você vai queimar porque você vai fazer uma dieta, você vai queimar porque na hora que você tomar aquela substância, às vezes ela é amarga, ela vai ter um efeito dentro do seu corpo. Você vai tirar, vai fazer um desmame de uma droga lícita, você vai ter alguns reveses emocionais, mentais, você tem que estar ali observando. Então, não é um caminho de rosas. As rosas estarão à frente. Mas, sobretudo, é um caminho de libertação. Aí, você vai dizer, mas na igreja fazem libertação. Vamos dizer que haja boa intenção nas libertações das igrejas evangélicas, dos exorcismos católicos ou das práticas espíritas de desobsessão. Vamos dizer. Se esse elemento, né, do sistema não é tratado e não modifica toda a sua prática, não é consciente de tudo que ocorreu e ocorre com ele para que ele tenha chegado nesse estado, é inócuo. Ele vai e volta, vai e volta. Ele tem uma melhorazinha, porque ele se sugestiona, aí sim, se sugestiona, mas quando ele retoma a vida dele, ele está igual. Nada mudou. Mas isso não mudou, porque as pessoas ainda vendem mudanças externas, quando a mudança é interna. Mas essa mudança interna, ela não é a sua revelia, que é o que hoje ainda continuam pregando. Antes era o Deus, antes era o anjo, antes era o santo. Esse santo não me ouve. É muito comum católicos fazerem promessas para diversos santos. Você olha até hoje na igreja, tem diversos santinhos, a pessoa pega 2, 3. Às vezes fala assim, esse para resolver isso, esse para resolver isso, esse para resolver aquilo, ou pede a mesma coisa para 3, quem sabe, né? Esse aqui está muito ocupado, aquele ali já resolve mais rápido. É brincadeira, gente. É brincadeira, mas é exatamente assim. E isto é levado a sério pelas pessoas que estão ali. Inconscientemente, ela não está se levando a sério. Inconscientemente. Mas conscientemente, ela está acreditando no sistema que diz: pede ajuda. Assim, pede ajuda a Deus. O evangélico pede ajuda a Deus, que diz que não quer intermediários. Uau! Ele pede direto a quem? Ele diz que é o Deus Criador, né? Ele pede direto a Jeová. Jeová é um, dois. É um, dois Elohims. Né? Então, quando eu vou fazendo esse esquema, ou mesmo, vamos dizer, as religiões alternativas, as opções alternativas, elas estão resolvendo, elas estão conversando com você, elas estão fazendo você ver exatamente quem você é, como você está, por que você chegou ali. Porque às vezes não é só fraqueza, é rebeldia, é orgulho.
Eu não quero, eu não queria que meu pai fosse assim, eu não queria que. Por que, que eu ganhei um pai assim, uma mãe assim? Você não olha para você, o que em você tem que aprender com aquilo, ou mesmo até se distanciar, pronto. Ele está, seu pai está, sua mãe, mas aí a crença vem dizendo que só tem uma vida, que você recebe o pai e mãe que merece, que foi que Deus entregou para você. Deus é mau. Ele entrega para você um pai e mãe que, sabe, não é todo pai e mãe mesmo, mas não é mesmo. Que quer o bem dos filhos, que vai fazer bem pro filho, que vai tratar bem o filho, mas ó, tem egoísmo, tem orgulho, tem uma série de coisas. No tempo do Cristo já tinha. Ou ele não estava resolvendo problemas o tempo todo desse tipo? Ele não estava só curando, gente. Não estava só curando lá o ceguinho de nascença, que até perguntaram para ele, foi ele que pecou ou foram os pais? Quando um discípulo fala isso, foi ele que pecou ou foram os pais, sabendo que é um cego de nascença, esse discípulo está deixando subentender que ele acredita em reencarnação. Leiam nas entrelinhas. Havia uma crença reencarnacionista na época do Cristo? Sim, dentro do mundo judaico, no Egito, na Babilônia, na Grécia, em vários lugares. Quando isso acabou? Quando houve a instituição para o Ocidente, tá? Judaico-cristã. A Igreja Católica Apostólica, porque ela é a mãe, não adianta. Tudo o resto é depois do século XVI, né? O século XVI começou com a primeira reforma, depois a segunda reforma, aí, né, protestante, calvinista, anglicana, e aí mais para cá, né, século, se não me engano, 18 ou 18 ou 19, o início do 18, final do 18, os batistas, aí veio vindo, século XIX foi um estilhaçamento já, uma colcha de retalho, porque entrou cientificismo, uma série de coisas. E aí, o que aconteceu? Uma estratificação. Aí começou várias. E aí, do século XIX para cá, ficou pior, século XX, então nem se fala. Então, a gente tinha um século XIX, início do século XX, fragmentado já, né? Como colcha de retalho, esse sistema. E a gente, depois da bomba e dos 50 anos para cá, né, 50 anos do século XX para cá, a coisa estilhaçou. E hoje, nem sei o que a gente pode chamar. Se estava estilhaçado numa época em que eu já estudei, já observei essa fragmentação, esse estilhaçamento, todo esse processo, hoje então, com a internet, a falar em fragmentação é bobagem, é muito mais do que isso, é uma mini fragmentação, não sei nem que nome teria, mas não é um fractal, por favor, tá? Pode fractais, fractal é outra coisa completamente diferente, as pessoas estão usando agora fractais como se fosse, como é que é? Aquela rodinha que a gente roda e vai, né, telescópio, aquele que a gente gira e vai mudando os caquinhos de vidro colorido ali. Aquilo não é fractal, tá? Mas tem gente que não estudou o suficiente para dizer que é. Né? Fractal é outra coisa. E é assim, é simples hoje. Lê aqui o basicão na rede, Google, procurar alguma coisa, que já não vai ser muita coisa, já tira um pouco da ideologia dos TikTok, dos YouTubers, dos Instagrams, dos Facebookers. Vocês fazem uma cultura hoje, uma cultura, que não é cultura. Você sabe que a informação tá assim como se fosse na revista Época, na Fatos e Fotos, na revista Capricho, ele e ela. Vocês levavam a sério essas revistas? Pelo amor de Deus, né? Entretenimento puro, achismo. E vocês estão fazendo isso, só não tem a revista agora. Mas você vai no TikTok, YouTube. Quem que tá falando no YouTube?
É uma pessoa formada? Não. E isto é um problema que a ideologia colocou. Não é só a pessoa com estudos, sei que tem o saber. O senso comum tem o saber, mas é o princípio da ciência e da filosofia é o senso comum não é confiável, é um achismo, a não ser que apresente evidências. Mas ele é muito cheio de clichê, muito cheio de preconceitos. Então, como eu vou confiar? Então, a primeira coisa que a filosofia faz é fazer uma separação. Ainda que depois de você fazer um percurso, você observe esse senso comum e consiga absorver isso aqui, realmente. Isso aqui é uma experiência. Isso aqui, porque aqui está tudo misturado, senso comum é tudo misturado, de superstição a burrice a achismo. Que tem achismo que é eu acho, porque eu estou intuindo, e tem achismo burro mesmo. Então, nessa mistureba aqui, eu vou pensar, agora eu tenho que fazer um percurso de saber para ir lá pegar. Que é exatamente isso que faz uma terapia sistêmica ao limpar você, para você saber discernir, aí sim, que caminho você vai fazer para uma espiritualidade. Mas aí você já está saudável, seu corpo está saudável, sua mente está saudável. Gente, a espiritualidade o todo não é para curar você de tudo, porque foi você que se adoeceu por inconsciência. Ela não é cruel. Você pode pedir a luz, a intuição para saber onde você vai buscar a sua cura e como você vai fazer a sua cura, mas não é raio caindo. Não, não é assim que a coisa acontece. E num processo de cura, através de uma terapia sistêmica, que se você está procurando uma terapia sistêmica, você já está entendendo sistema, integrativa, para integrar o quê? Integrar partes. Que partes? Primeiro vou integrar físico com emocional e mental, para integrar o espiritual nesse processo. Eu vou integrar o meu trabalho, a minha função, e não mais, né, cumprir papéis falsos com máscaras. Então, ela é sistêmica, integrativa, né? E ela é alternativa, que eu não gosto muito desse termo, mas é porque é uma alternância, ou seja, uma possibilidade de você escolher um outro caminho, que não esse caminho que não está levando a lugar nenhum, ou só mais adoecimento, dependência, sofrimento, dor e onde você está rezando para morrer, esperando a morte, e a maioria que não está bem, que não está feliz, e até séries dão conta disso, filmes e relatos, nunca mais vou voltar aqui, como se o problema fosse a Terra, e não o sistema criado em cima da Terra. Inclusive, esse sistema humano que foi engendrado em cima da Terra, esse atual. Já houveram outros sistemas mais saudáveis. E por que terminaram? Porque tudo tem um ciclo, tem um começo, né? Um auge e depois um fim, porque houve aquela experimentação e vai se fazer outra. Isso é o universo, isso é assim. A vida é assim, isso é vida. Entendam isso. Não vai ter um para sempre igual. Não vai. O universo é em constante criação e transformação. Ele está se expandindo, não só se expandindo, ele está em criação. Como você sabe disso? Porque estrelas nascem, ilhas aqui aparecem, coisas somem, estrelas morrem, sabe? Buraco negro aparece. Isso é o quê? Isso é expansão? Só não, isso é criação. Isso é morte e renascimento, morte e renascimento. Há um ciclo. Então, civilizações são experimentações. Sistemas que dão mais certo, são mais felizes, outros não. Mas nós estamos num que nós consideramos como o único, estático. Queremos sair do corpo e encontrar as igrejas, as, sei lá, casas espíritas, tudo igual, repetindo, perfeito, num branco assim. Uma nota só. Não é uma polifonia,
É uma monofonia. Um só mantra. Oh, já tô lá. Isso é morte, gente. Titi, 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 titi. Morreu. Não pulsa. Vida tem variações. A vida é dinâmica, diversa, polifônica. Então, as minhas experiências, quando foram contadas, não foram contadas como um caminho de espiritualidade. Embora a maior parte dos relatos acham que sair do corpo ou mediunidade tem a ver com espiritualidade. Que espiritualidade? O que você está chamando de espiritualidade? Né? Aí tem o que é ateu, ele vai estar um pouco mais isento. Mas as outras pessoas que têm uma religião, então, os relatos são todos com filtro. A própria experiência está com filtro. Então tem gente que fala que encontrou, que não encontrou, que perdoou, que não perdoou, que aí Deus não sei o quê, falou com Jesus Cristo, lá, lá, lá. E aí, que é Jesus Cristo? Que é Jesus Cristo? Uns veem Jesus Cristo, outros veem ET, outros veem arturiano, outros veem bicho, outros não veem nada. Então não está vendo que não há um senso comum aí, não há uma comunidade, então tem uma experiência fora do corpo. Então eu falei, primeiro momento de experiência fora do corpo que é positivo. Se você parar aí, já tá beleza. Você vai sair e ver seu corpo e ver a sua realidade. Qual é a realidade? Seu quarto. Você não está numa nave, você não está projetado, sei lá, nas nuvens, você está ali. Isto é que é fundamental. Isto é real. E é uma possibilidade. Por que você não sai? Medo. Que medo? O medo que o sistema colocou para você. Essas terapias ajudam? Muitas sim. Bem feitas, sim. Então, eu trabalho com terapia floral, aromaterapia, tá? Já trabalhei com outras, mas elas são mais presenciais, né? Hidroterapia, crioterapia, geoterapia, eu já trabalhei com algumas coisas nesse sentido, para melhoria do corpo, para melhorar a pessoa, mas sempre com indicação, alimentação isso, alimentação aquilo, tal, 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 libertando a pessoa de vícios, de apegos, de dependências. Mas a terapia floral, quando eu trabalho, eu não digo, olha, estou colocando uma floral para você, você vai se sentir rico. Eu não posso fazer isso, eu tenho ética. Por que você não está tendo dinheiro? Porque você está pensando negativamente, porque você está se deprimindo, acreditando em falsas ideias que colocaram para você dentro do seu sistema na família, dentro do seu sistema que você está bebendo, né? Religioso ou não, da, sabe, do entretenimento e dos youtubers aí, das modinhas da pseudociência, né? Por exemplo, a astrologia. A astrologia é só para você fazer previsões negativas. As pessoas reclamavam que o horóscopo todo mundo estava bem, mas agora a astrologia, feita inclusive por ditos jornalistas, que dizem, eu sou jornalista e astrólogo, eu sou comunicador e astrólogo, aqui, só coisa negativa, 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 negativa. E eu digo para você, a energia, ela não é positiva ou negativa nesse sentido que está ali colocada. Você puxa, atrai um lado positivo ou negativo de acordo com a sua vibração. Você manipula essas energias. Então, o eclipse, olha o Aue que fizeram com o eclipse, porque está no eixo Áries, Libra, não sei o quê, pessoas vendo só o lado bélico e esquecendo de ver todo o equilíbrio, temperança e diplomacia de Libra. Porque esse eclipse não veio dar conta disso, né? Quando eu tenho leão em aquário, também o pessoal fica lá, não, em vez de ver o lado, né,
revolucionário, o lado expansivo, aéreo de uma pessoa até que é mais estoica, né? O estoicismo está na moda porque isso é uma característica do aquariano, que é uma indiferença. Poucas coisas o afetam. Isso é uma característica do aquariano. Até que ponto se é positivo ou negativo vai depender de um aquariano legítimo, ele puro, né? Porque não tem, né? Mas quase pode ter, né? O cara tem que ter o ascendente em aquário e a lua em aquário, pode ocorrer, né? Ele é muito aquariano e ele vai pender para lá ou para cá para mais indiferença ou não, ou para outras coisas, que também são características de aquário. Então, quando eu falo das terapias, então vamos lá. Terapia floral, aromaterapia, eu posso falar de cadeira. Porque foi a que eu sempre usei. A alquimia também. Alquimia através, porque a minha terapia floral, ela é alquímica, já juntei. Porque eu trabalho de uma maneira integrada ou sinérgico. O que é um sinérgico? Eu pego a frequência, a vibração e a capacidade de metais, flores, caules, raízes, sabe? Eu faço uma junção de partes de várias plantas para um fim específico, tá? Então, quem já tomou floral comigo, tem uns depoimentos, as pessoas têm muita preguiça de colocar depoimento, meus clientes podiam colocar um pouco mais de depoimentos lá, porque muitas coisas foram dizer, não dormia não sei quanto tempo, passei a dormir. Estava tomando 3 anos de remédio, agora estou assim. Está melhorando. Ah, já fiz o desmame de Rivotril, já fiz o desmame de Alazopram. Estou fazendo esse desmame, estou me sentindo bem. Porque a pessoa tem, pode e deve se libertar de qualquer droga, seja lícita ou ilícita, para viver uma vida leve, de liberdade e saudável. Não é determinação de nenhuma encarnação que ela tenha que sofrer, que ela tenha que ser dependente, escravo. Te liberta desses conceitos. Esses conceitos são específicos de uma ideologia que foi colocada, sim, durante muito tempo, judaico-cristã, mas eu não preciso aceitar. Eu não preciso aceitar. Vocês vão conhecer, inclusive, judeus muito mais livres e felizes, porque eles são judeus somente pela nação, porque são filhos lá, né, da nação, porque o judaísmo não é uma religião. Ele é também. Ele é uma nação. Tá? Então, eles são marcados. Isso é uma coisa deles. Acho que foi única em toda a história da humanidade. Eu não conheço ninguém que faça nenhuma civilização que tenha feito isso. Até agora, não, mas eles são. Mas eu conheci vários amigos meus, judeus, que não pisam na sinagoga, que discordam da sinagoga, que não cumprem as regras do Talmud, nem de coisa nenhuma. Eles são maus por isso? Não, eles questionaram. Só que ele optou por não ter mais nenhuma. Porque também aqui, para ter no Ocidente, vai ser mais do mesmo. Porque veja, para eu aceitar o Cristo como luz sem a Bíblia, eu não tenho local. E não vai ser caixinha. Porque quando eu aceito a luz, o Cristo libertador, eu não tenho mais caixa. Eu faço um caminho no meu quarto, na natureza, onde eu estiver, que é o princípio do despertar verdadeiro. Então, quais são as... Reiki. Reiki está muito dentro das terapias de imposição de mãos. Então, você tem desde os passos magnéticos, você tem o Reiki, você tem o Barra Axis, de certa forma, imposição de mãos, você tem filosofias religiosas que trabalham com isso, que se dizem, né, ligadas, né? A religião. Espiritismo, Mahikari, Jorei, né? E por aí vai. O que que tem aqui? Né? Que prática é essa? Essa prática, ela é
espiritual? Não, ela é uma terapia. Ela é uma terapia específica, surgiu lá no Japão, depois da Segunda Guerra, a gente até entende, né? Mas a maneira como ela chegou aqui, ela já teve um viés via o Havaí cristianizado. Por quê? Porque a pessoa que divulgou, que era filha do criador da terapia, disse que não iria entrar se não cristianizasse. Ou foi ela que engendrou isso, ou alguém disse para ela: ó, se você não associar a imposição de mãos do Cristo, a cura pelas mãos e tal, não vai entrar. Mas veja, antes dela, do reiki ser divulgado, tudo, já existiam outras práticas de passe magnético, cura pelas mãos, que vinha de outras filosofias, ou até mesmo de estudo. Nesse ponto foi como começou o Kardec, depois houve um desvio. Ele estava estudando isso, o animismo, o magnetismo animal, que pode curar uma imposição. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou me energizando fisicamente, ativando a matéria, juntando com o meu emocional, a compaixão, vontade de cura, o meu mental, e vou deixar, não sou eu sou só o canal, e vou deixar que essa energia que eu consigo captar e que eu sinto aqui um amor pelaquela pessoa, né, um amor impessoal, e aí eu vejo essa pessoa iluminada e curada. Então, no passe simples, era simples, cabeça, né? Até a igreja católica carismática, né? Fez um pouco isso e tal, mas não é enfiando a mão, não é fazendo isso, não é pegando. Isto é violência. Isto eu estou trabalhando no físico como se eu estivesse batendo numa pessoa possuída por alguma coisa. Tá? Não é uma luta, não vou arrancar o mal da pessoa, eu vou trazer luz para essa pessoa. Então, o passe, eu estou trazendo energia e luz e não arrancando coisas. E se houver seres escuros, trevosos, obsessores, no que você faz a simples imposição, há uma vibração de amor e luz, não tem como ficar. Eles não suportam. E é exatamente baseado nesse princípio que quando a luz entra, quando a luz chega, os escuros negativos se afastam, porque o local onde você colocou a luz iluminou-se. Então, as práticas todas, mas requer o que essas práticas? Práticas. Mas práticas para eu praticar no outro ou práticas para mim? Porque se eu aplico um reiki ou um passe, seja lá o nome que você der, mas eu não faço em mim, eu não trabalho os meus centros, eu não medito, não faço os sinais específicos, o reiki tem isso, mas é uma prática, é um catar diário. O que é um catar? É a repetição de uma forma. Eu tenho que fazer manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite. Eu não conheço, e eu conheci gente assim, que fez curso de reiki, 1, 2, 3, mestrado, iniciação, não sei o quê. E essa linguagem, para o Ocidente, ela cheira a falcatrua, a enganação, porque quando você vai para o Oriente tem uma antiguidade muito maior do que a nossa, enquanto civilização judaico-cristã, tá? Europeia judaico-cristã, porque assumiu Babilônia, o Egito, como a gente entende, desapareceu, o que está lá é outra coisa. Então, esse judaico-cristão é muito recente, é muito novo.
A Bíblia tem razão quando diz que este mundo criado por eles tem 5.700 e pá, pá, pá. Perfeito. Mas não o mundo, nem o planeta Terra, nem o ser humano, muito menos o sistema solar, a galáxia e o universo foi criado por Javé em nenhum momento, meu Deus do céu. Não dá, não dá. Você consegue, vocês conseguem conceber um ser humano que é, ainda que seja o cara iluminado aqui, entrar em contato, falando com o Criador disso que é incomensurável? Como eu entro em contato com o todo? Quando eu experimento numa prática de meditação, e no Oriente eles são mais sinceros e honestos com isso, quando eles atingem o nirvana, que é 1 grau dessa possibilidade de eu me fundir com o todo, eles estão em estado de graça e bem-aventurança que praticamente não tenho identidade ego. Eu sou luz com todo. E não quero sair desse estado. Mas eu tenho que retornar para trazer essa experiência aqui. E por que eu digo isso? No livro, que vocês só veem o terror, as regras e as limitações, tem uns pedacinhos aqui, que são os pedacinhos que escaparam da experiência crística, tá? E olha que isso aqui está bem manipulado. É só estudar, gente, é só estudar. Não estou falando nada demais, não é... Como é que fala? Hipocrisia, não é porque eu sou pagã, nem porque eu estou, sabe, condenado ao fogo do inferno, que eu sou maligno, não. É só estudar, porque Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinóticos. Por que que são sinóticos? Porque eles se assemelham. Então, é mais fácil eu colocar 3 que se assemelham. Tá? Aí já se descobriu tantos, né? Então, em termos de terapia alternativa, sistêmica, tá aqui. Mas não que ele já se iluminou, ele curou para que a pessoa então mudasse. Vai, não peques mais, vai, não erres mais. Para com essa vida de cachaça, para com essa vida de TikTok, de internet, sabe? Larga essa rede. Vai caminhar, vai à praia. Você é um ser analógico e não vai ser digital. Então, ele disse que ele curou. Ele não teve preconceitos. A adúltera, a prostituta, limpa, mas não retorna. Ela não voltou para a casa lá de tolerância. A outra não foi, vou agora trair meu marido de novo. E o homem também, os homens também curados. E aquele que tiver retornado, perdeu. Perdeu. Perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu chances, esteve com um dos maiores e falou assim, obrigado, você me curou agora eu posso voltar a fazer as besteiras que sempre fiz. Que esse é o problema de quando se faz isso. Por isso não ocorre. E quando ocorre, quando a misericórdia atua sobre você e você volta, retorna para o mesmo, se achando esperto, isso queima sobre você, queima no momento em que você ou despertar aqui ou quando você passar, que você vai ver o que você fez com você. Não é com ele, não é com Deus. Por isso que eu digo, esse Deus que diz assim, me adora, faz isso, ele está errado. Aqui, quando você vai livre, não erra mais, ele não está falando, fica aqui comigo,
vem me adorar, me segue. Quem ele fez o chamado, larga tudo e me segue, é que ele viu alguma coisa que a pessoa estava querendo mais do que uma solução. Estava buscando a verdade. Porque só faz caminho quem está buscando a verdade. Mas quem está doente começa por fazer uma terapia. É justo, é bom, é melhor para a pessoa, que ela vai ter uma vida melhor. Mas para fazer um caminho, então, terapia sistêmica, integrativa e espiritualidade, eu vou dizer que uma é um caminho, pode ser um caminho, um despertar para outra. A espiritualidade, ela não vai aparecer para você nenhum caminho real se você estiver doente, se você estiver mentindo, se você não estiver verdadeiro nesse processo. Então, a terapia vai te preparar. Eu vou fazer um exercício respiratório com vocês. Se vocês estiverem mal, se vocês estiverem fracos, se vocês nunca fizeram exercício respiratório, se vocês não ficaram numa prática durante 30 minutos, vocês não vão aguentar. Não adianta você fazer assim, ó. Tá bom. Você não fez nada, só começou a respirar. Um pouquinho melhor. Relaxou um pouquinho? Sim, porque baixa um pouco a frequência? Abaixa. Aí tá aí o Mindfulness provando isso. O Tom Hanks, Chopra, não sei mais quem. Vamos fazer Mindfulness. Não tem religião. Eu estou para ver quem vai fazer saída do corpo sem religião. Quando eu falo religião, é sistema. Não é que vai ser sem uma proteção, mas você tem essa proteção. Você faz um contato. Há técnicas de autodefesa psíquica que está saindo, né, o curso no final do mês para vocês fazerem autodefesa psíquica contra bullying de trabalho, bullying de escola e contra o bullying do astral. Se defender e se defender de si mesmo. Você tem que começar a ver que você é o seu primeiro adversário. Tá aí o caminho das artes marciais para dizer. Você é o seu primeiro adversário. Tá? Então, aqui em João, mas em Lucas também, em outros, tem várias curas nesse processo e curas diversas. E ele tem uma passagem, que é a passagem, eu não encontrei aqui, mas depois eu trago para vocês, que é a passagem de quando ele chama alguns discípulos e aí ele se ilumina. Isso tem um motivo, razão, etc. Todo eu vou trabalhar isso depois num vídeo de religião e espiritualidade. Estamos falando de terapias sistêmicas para a espiritualidade, se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A terapia sistêmica integrativa vai preparar teus elementos corpos para você fazer um caminho. Mas esse caminho, aí eu vou dar a notícia que incomoda todo mundo. Não dá para ser feito dentro dessas caixinhas, desses sistemas. Por que, Cristina? É tão confortável porque é justamente o contrário, é o oposto. Ele vai gerar em você, novamente, o medo, a dúvida, a ira, a dependência, a autocomiseração. Qualquer sistema, mesmo o sistema espírita, seja ele a salada que for, mais tradicional, menos tradicional, mais maluco, como essa nova religião, né? Star Trek, ou Guerra nas Estrelas, se vocês quiserem, eu não sei qual é o nome dessa nova religião, onde estão as ufologias da vida, os ufólogos, que acaba sendo religioso porque tem uma série de princípios que os ufólogos esquecem. Antes era tudo físico, agora nem é mais físico, né? Mas tem vida física? Ninguém afirma. Ninguém afirma. Mas o cara chegou aqui com a nave.
Quem é esse tal de Bilu? O outro foi lá entrevistar, aquilo para mim foi uma brincadeira, uma piada, porque se tava um Bilu mesmo ali, ele não se mostrou. E foi bobo aquilo. E se não tava, foi uma brincadeira, porque o verdadeiro não se mostrou. Ora, se uma pessoa chega aqui, diz que vem interferir na vida física da Terra, que nós estamos atrapalhando, nós estamos fazendo errado, ele tem que vir fisicamente. Esse negócio de vir subjetivamente, espiritualmente, isso não ocorre, gente. Inspirações, interações é uma coisa, mas eu sou responsável, eu posso aceitar ou não a intuição, eu posso aceitar ou não a ajuda. Eu tenho um livre arbítrio, sim. E eles estão tratando os espíritas, as pessoas que estão defendendo alguns tipos de saída do corpo, eles, o tempo todo eles não querem, eles querem, tem gente demais mandando. Não é mais o Jeová só, é uma galera, todo mundo mandando, nós somos umas crianças, uns patetas, não sei para que serve o ser humano. Estão nos usando também? Porque se eu tenho que crescer, ensina-me a fazer. E eu farei. Essa que é a verdade. Então não tem que vir um espírito e enfiar um troço na minha cabeça, um chip aqui, nem positivo, nem. E positivo não faz isso. Já dizia aí uma das terapeutas que anda fazendo terapias desse tipo, sistêmica na rede, algumas coisas que ela faz, que ela fala que é meio óbvio. Quem vai escravizar você, fazer você ficar dependente de um sistema, é negativo, é trevoso. Porque a luz não escraviza, mas de jeito nenhum. Então não importa se é império e federação, os dois estão errados. Cada um tem o seu propósito, um de dominar assim, o outro de dominar assado. Mas o caminho da espiritualidade, o caminho da consciência, ele é ético. Livre-arbítrio é ética. Eu faço porque quero, porque assim é, porque me sinto livre, bem e forte, não porque vou ganhar um prêmio depois, ou porque vou deixar de ser punido. Não. Enquanto eu colocar essa ideia na cabeça, não vai ter terapia, não vai ter espiritualidade, não vai ter caminho, não vai ter nada. E vai ser mais do mesmo, séculos e séculos e séculos se repetindo. Agora está todo mundo aí. Quantas vezes a gente já assistiu essa comoção de Terceira Guerra Mundial? Eu já vivi várias guerras. Desde que nasci, eu estou numa Guerra Fria, numa Guerra do Vietnã, na Guerra do Golfo, na guerra de toda ali a Europa Oriental, quando houve o desmanche do muro, né, do comunismo, né, revoluções diversas por toda essa América Latina, tira as mãos de não sei de onde, tira as mãos de não sei o quê. Coreia. Quando foi que este planeta esteve em paz? Porque o apocalipse é sempre agora, hoje. Nós estamos nos aproximando do fim. Quer pior coisa que a humanidade viveu em 1000 anos de trevas? Quando foi instaurado o cristianismo romano católico daquela maneira, destruindo, matando, queimando em nome de quê e de quem? Se ninguém foi feliz, nem houve luz, nem houve bem-estar, não houve nada, inclusive destruiu-se a parte até, né, que era de bem-estar físico, vamos dizer, de Roma, que eram os aquedutos, que eram estradas, que eram a ideia de banheiras, né, de banho, de limpeza. Quando vem uma Idade Média, que você não pode nem limpar o seu corpo, você não pode cuidar do seu corpo, que a matéria que é ruim, que... Gente, é só ler. Uma das coisas que eu mais li foi a Idade Média. Que coisa medonha foi feita.
Já foi feito, já foi o capeta lá reinando no mundo, mas aí você não pode dizer, porque era a igreja que estava fazendo isso. Mas que igreja, gente? Eram homens, homens enlouquecidos, homens que tomaram poder e impuseram a força, assim, a ponta de espada, machado, ancinho, lança, e depois fogueiras e condenações, e torturas, e enforcamentos. Leiam a história. Os livros de história são um exemplo de sangue, tanto quanto este aqui. Então, o Ocidente, ele bebe em histórias medonhas. Por isso que é comum o filme de terror. Terror. Terror por terror. Tem terror aqui, tem terror na história, tem terror. Onde está a luz? Aqui que eu quero saber. Ah, depois daqui. Não, tem que ser aqui. O Cristo se iluminou aqui. E ele diz: isto que eu fiz, vocês farão. E tem que ser na matéria. O Evangelho de Filipe dá conta. Ah, mas esses evangelhos não estão na Bíblia oficial. Que oficial, gente? Para com esse negócio de oficial. É uma mania de botar oficial que não é oficial. É particular e vocês estão chamando de oficial. A Rede Globo sempre foi chamada de televisão oficial quando o troço é particular. Agora, se o sistema apoia e alimenta, é outros 500. Foi uma escolha. Ela serve ao sistema. É diferente. Então, essa igreja se juntou com a realeza, com as realezas, para servir e para aproveitar. E depois ela começou a impor. Aí, depois, de novo, botaram ela um pouco para o escanteio, mas ela falou assim: deixa eu ficar pela sombra. A igreja, todo esse movimento judaico-cristão, com todas as facções e não sei mais o quê, a gente não pode falar facção, né? Facção é terrorista. Todas as variações, todas as seitas ou denominações, né, se deixasse brigavam um com o outro, que já fizeram. Massacre de católicos e protestantes na França foi absurdo. A noite de São Bartolomeu. Gente, vai ler a história. O que vocês fizeram no primeiro e segundo grau que não estudaram história? Hã? Ah, porque era história europeia. O pessoal do PT que fez isso aí. Tirou tudo. Vamos estudar só a história do Brasil. Mesma história do Brasil. Leia com atenção. Conhece a história do judeu? De judeus que foram pegos aqui, que foram levados para a Europa para serem condenados lá? Que a igreja aqui não tinha estrutura suficiente para fazer a condenação? É daqui, saiu daqui. Da mesma maneira quando entregaram pessoas judias para a Alemanha nazista. É um sistema macumunado em tudo quanto é lugar que você vai. E nós estamos aceitando como se fosse oficial. Então, quando eu aceito isso oficial, eu aceito uma ciência oficial que me diz que as terapias sistêmicas, integrativas, que são baseadas em estudos, etc., não é ciência. Não é ciência, é o cuidado. Eles colocaram antroposofia, reiki. Claro que colocaram algumas coisas que não são propriamente uma terapia, que são aquela ajuda, que é o caso, por exemplo, do reiki, não chega a ser uma terapia. Né? E tem outras também aqui, eu não sei onde elas estão, eu tinha colocado aqui no meu texto, mas eu acho que eu tinha feito outro texto, eu estou lendo só um. Enfim, eu trago, porque eu fiz um vídeo sobre terapias, eu tinha feito anteriormente, eu coloquei todas as terapias, né, e dividindo aquelas que são, né, para cura, sistema e tal, e outras que são, né, placebo, tá, gente? Não tira esse troço de placebo. Placebo pode até existir, e se o placebo realmente funciona e nós temos essa capacidade, e não é todo mundo, tá? Dizem que é 89% não sei quem é que faz essas contas, alguém contou, 89% vamos dizer, é enganável, é suscetível ao efeito placebo. E tem 11% de espertinhos aí que não, que eles não são influenciados pelo efeito placebo. Se você me der um remédio errado,
né? Eu vou sentir os efeitos daquela droga e muitas vezes não vou ficar curada daquilo só porque você falou, principalmente se for placebo. E digo para você, se eu tomar um placebo, eu vou acabar percebendo, porque, por exemplo, se eu tomo um paracetamol, o meu sistema fica assim, ó. Eu tenho um sistema já muito sensível, eu saio do corpo com muita facilidade, qualquer remédio. Se eu tomar uma ayahuasca, tô fora já. Eu tô fora. Uma gotinha. Se eu tomar paracetamol, eu já percebi que eu fico desacoplada. Fico lá e cá. Então eu começo a sentir cheiros, perceber, escutar sons, direto. É como se eu abrisse mais o campo. Antihistamínico. Eu tenho o dicloridato de cetirizina, e principalmente de levocetirizina, faz assim, comigo. Eu fico saindo. E não está escrito lá que provoca isso. Acho que eles nem sabem. Mas no meu sistema provoca. Mas tem remédio que faz efeito e remédio que não faz. Por que eu tomo o paracetamol? Eu evito mais tomar, mas você vai arrancar um dente, deu um problema. Não dá, né? Eu não sou corajosa ficar ali sentindo aquela dor, aquele negócio, então depois que arranca, dá aquela. Mas é uma, duas vezes. Aí teve uma vez que eu tomei, o médico receitou um muito forte, eu não sabia. Ele falou que era Paco. Tomei aquilo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu comecei a sentir aquele mal-estar. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não associei a droga ao efeito. Eu estava fazendo muitos atendimentos. Eu tinha ido ao dentista, voltei para continuar o atendimento, estava na anestesia. Aí, de repente, eu comecei a sair. E eu ali, não, deixa acabar os atendimentos, deixa acabar os atendimentos. E o negócio saindo, eu falei, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu falei, será que é espiritual, né? Eu peguei alguma carga? Eu falei, não pode ser e tal. Fiz uma revisão, né? Acendi um incenso e tal, meditação, e já estava saindo. E aí eu falei, cansaço. Eu sempre faço isso, cansaço, vou deitar para ver. Deitei, foi tão rápido que eu fui, acho que lançada, assim, ó. Porque tem momentos que eu não saio, eu sou lançada para fora. E pairei fora do corpo, fora do sistema aqui da Terra. Sabe? E depois voltei, não cheguei a observar, não sei se algum mentor meu ajudou a limpar alguma coisa, voltei e aí dormi, normal. No outro dia, eu não tendo associado ao remédio, como eu ia fazer uma viagem, eu falei, ainda perguntei pro meu companheiro, você acha que eu devo tomar? Pode ser que na estrada, né, comece a dar umas, que era o segundo dia, né? Mas latejamento, a gente vai estragar a viagem, a serra, né? Ah, toma sim. Fui lá, peguei mais um comprimido, tomei. Eu quase tive um treco. Quando eu comecei a passar mal, que eu falei pra ele, tô passando mal, tô passando mal, aí eu associei ao remédio. Aí eu pude associar. Daí eu fui ver o que, que eu tinha tomado. Paracetamol com codeína. Deus me livre. Para mim, quer sair do corpo? Agora veja, eu tô falando isso, acontece comigo. Não vai todo mundo sair tomando paracetamol aí, nem paracetamol com codeína, que não é para sair. Eu tenho um sistema sensível. Isso ocorre. Então, alguns remédios, né? Eu não posso beber. Beber, sabe? Ah, você não toma cerveja? Sem álcool. A Heineken é a melhor que eu tomo, né? Para comemorar e tal. Só o gostinho do levedo ali é sensibilidade. Eu fui sempre assim? Não. Mas eu tinha muita facilidade, sim. E isso eu falei, mas por quê? Ninguém me estudou. Eu tentei explicar. Descobri que existem algumas pessoas que têm essa facilidade. A pessoa, porque você trouxe de outra vida. Será? Pode ser que não. Ou sim. Mas isso é, para mim, não tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com uma capacidade. Então, eu desenvolvi, vamos dizer que eu mantive esse desenvolvimento. Então, outros podem desenvolver.
Por isso que quando eu dei a entrevista, eu falei para o Carlos que eu não queria associar a questões espirituais. Embora você encontre mentores ou ajudantes ou companheiros, a gente usa o nome mentor porque ele geralmente dá aquela orientada sábia, né? Não é um qualquer do teu lado. Mas eu já tive uns que não são tão sábios e que me deixaram numa certa enrascada em algumas situações. Eu considero como companheiros de percurso. Então, mas isso não está ligado a uma espiritualidade, a uma religião. Tanto a mediunidade quanto a capacidade de sair do corpo. Agora, quanto mais é científico, não nesse sentido que o cara colocou aqui de ciência, com uma limitação muito grande. Porque quando a pessoa fala em pseudocientífico, ele quer um método científico, né, baseado no segundo cego, um de controle, não sei o quê, e nem tudo dá para você fazer isso, principalmente se tratando de ser humano. E que seja apenas uma capacidade. As capacidades que nós temos de superação dentro de esportes, artes marciais, jogos, xadrez e tudo, não precisam ser comprovadas cientificamente. Simplesmente que é fato. Então, também querer que tudo seja científico é besteira. E não me desenvolver porque não é científica é outra besteira, que é o que a maioria faz. A ciência não comprovou nada, você é bom nisso porque você já nasceu assim. Não, houve um percurso, houve um processo. E eu fiz esse processo. Então, é, quando sai das normas que eles chamam, né? Que eles consideram de pesquisa científica, né? Aí fica revelação, espiritualidade, teologia, não é. Tem filosofia, tem a prática de vida. Que nome a gente vai dar para uma pessoa que entra com uma idade já avançada, vamos dizer assim, 30 e poucos anos, como eu entrei, num tatame, mulher, para fazer uma arte marcial em tempo recorde, eu consegui uma superação e tirar minha faixa preta e lutar e fazer, né? Um fortalecimento físico, emocional, mental, tudo a mais do que eu já tinha alcançado aqui. Mas por quê? Porque eu me coloquei. Eu me coloquei e eu venci o senso comum, o sistema que fazia bullying e que até hoje faz. Se eu for dar aula numa academia, e agora eu ainda tenho que ser, como eu sou mulher, eu tenho que ser uma mulher, eu sou mulher hétero, não sei o que lá, outro, sabe? Outro rótulo lá, se eu for uma mulher que eu sou apenas mulher, não, você não é. Porque mulher hoje é Barbie. Pior do que no meu tempo. Hoje ficou pior. Então eu sofro muito mais preconceito. Não posso dar aula de arte marcial. Nem para homem, nem para mulher. Nem para ninguém. Que aí eu também fui numa academia aqui feminina para dar aula de defesa pessoal. Não, não queremos. Não precisamos. É muito violento, isso é coisa de homem. Eu me senti o quê? Não sou homem nem mulher. Não sou mulher para os homens, não sou homem para as mulheres. Você entende? Se eu fosse aceitar esse bullying, eu dou risada dos rótulos, porque eu vejo pessoas dentro de caixinhas assim, me olhando. Não, você não é mulher. Aí o outro abre. Quem? Você? Você não é um homem? E se fosse homem, eu aceitaria. Ridículo. As pessoas são ridículas, os egos são ridículos, são risíveis. Aí eu dou muita risada. As pessoas aceitam o bullying, eu não, eu dou risada. E se vier para cima, eu bato. É assim que eu resolvo e sempre resolvi o bullying. Ou com um bom deboche, uma boa risada, ou se é para partir para o braço, a gente parte também. Cristina, você é uma pessoa da luz espiritualizada. Nossa,
Você é violenta tanto quanto isso aqui, ó. Eu já falei para vocês, a minha casa, a casa de meu pai, não é uma casa de vendilhões e sim de oração. Quebrou, trucidou, bateu. Quando é preciso, a gente bate. Não estou defendendo a guerra, estou me defendendo. Tá? Queremos a paz? Queremos, mas eu não vou deixar bater aqui, porque ele não deixou. E depois agora bate aqui, fofo. Não. Bate aqui, fofo, é ficar sem mão. Tá? Então, temos que entender o que são essas terapias. Então, vamos lá. Terapia floral, terapia de aromaterapia. Vamos fazer curso de reiki para você primeiro, depois para você doar. Barracks é uma coisa muito boa, mas é presencial. Mas tem que ser bem entendido direito. E tem outros sistemas que tem muita subjetividade, não tem uma... Está faltando um fundamento e uma concretude. Não vou criticá-los, a pessoa que tem que perceber e sentir, e se ela tiver um efeito positivo na vida dela, beleza. O importante é você, sobretudo, se curar e se libertar. Para depois você fazer para o outro, ajudar o outro. Vamos ajudar? Vamos ajudar. Mas você não vai levar ele para a luz, você não vai enfiar a luz nele, você não vai fazer essas coisas. Você não vai violentar ninguém, não se pode violentar ninguém. O princípio da liberdade é o princípio da espiritualidade. O livre-arbítrio existe sim e é inalienável. Agora, os sistemas tiram o teu poder. Mas essa é outra história. Tá bom? Então, eu quero avisar, não só sobre o curso que eu falei que vai estar no final do mês, sim, dessa vez sim, porque já está todo gravado, o problema é a plataforma ainda, a gente ainda não se decidiu pela plataforma, eu queria botar no Eduz, mas acho que não vou botar no Eduz, não sei se vou botar na Hotmart, eu estou vendo, que não sou eu que vejo isso, tá? Aí me falam, Hotmart é isso, o outro é isso e tal, eu falo, então vamos avaliar o que é melhor, para todos, para não encarecer também, para o cliente e também não ficar, sei lá, de qualquer maneira, né? A gente tem que ter uma garantia. Vamos ter uma live no final do mês, através do YouTube e Instagram. Eu vou colocar lá no Instagram também. A live no final do mês, eu acho que é uma sexta-feira. Eu acho que é 31 de outubro, estou sem o calendário aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o calendário aqui. Não. Calendário, onde está você? Tá. No final do mês, eu vou confirmar. Astrologia e ansiedade. Como que eu posso saber que tipo de ansiedade ou se é uma ansiedade do seu sistema, se é uma ansiedade adquirida e como tratar da melhor maneira os diversos tipos de ansiedade, porque a ansiedade é um rótulo que tem muita coisa, através da terapia floral. Então, olha o teu mapa e a terapia floral. Então, eu vou falar sobre, né, o mapa transdimensional e a terapia floral, tendo o foco na ansiedade. Tá certo? Então, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.